já viu Como é que que é o que eu funciona vou isso? fazer. Deve ser complexo. Difícil Olha, de falar em 2 linhas. Não. Vou te falar, não acho que é difícil, cara. É? Porque tanta coisa errada que esse governo fez, tem tanta despesa para cortar. Não é uma missão impossível você organizar as despesas caberem dentro das receitas, o orçamento ser respeitado, você dar previsibilidade para os investidores, você resgatar a credibilidade do país, porque hoje, Igor, a vida de todo mundo está aqui na palma da mão. Verdade. Concorda? Só que tem muita gente ainda que não tem acesso à internet. Verdade. O que a gente vai propor? Cara, todo brasileiro vai ter acesso à internet. Foi o governo do presidente Bolsonaro que implementou o 5G no Brasil. Bolsonaro ia para as aldeias indígenas lá na Amazônia, no Pará, no Amazonas, no Acre. O que os índios pediam? Wi-Fi. Imagino. E hoje você vê um monte de perfil de indígena aí que eles têm rede social, eles são informados, criticam o governo Lula, querem trabalhar e não podem. Assim, vamos lá, internet para todo mundo, na palma da mão. O governo do presidente Bolsonaro foi o segundo mais digital do mundo. A nossa plataforma GovBR, que agora foi sucateada por esse governo, você tinha centenas de serviços públicos à sua disposição na hora. Então, por esse aplicativo, vai ser uma plataforma muito mais robusta, né? Você consegue, pelo CPF de cada brasileiro, você ter ali uma noção de qual o perfil de cada brasileiro. Então, assim, vai ter plataformas de mobilidade social, desde aquela pessoa que hoje, Igor, ela é semi-analfabeta, até aquela pessoa lá no final da linha que precisa de um financiamento, um crédito barato para poder criar o próprio negócio, ampliar o próprio negócio. Então tem um espectro de perfis diferentes ao longo de todo esse pessoal, principalmente quem recebe um Bolsa Família, por exemplo, que é importante sempre ressaltar. Você que recebe Bolsa Família, eu vou manter o Bolsa Família. Nenhum candidato vai cortar a Bolsa Família. Seria uma burrice. O que a gente vai propor? Nessa plataforma, primeira coisa, você que recebe Bolsa Família, você conseguiu um emprego de carteira assinada, ou você abriu a sua própria empresa, a sua MEI, você não vai perder o seu Bolsa Família. Por que a gente tem que pensar? Isso eu aprendi com o tempo, com maturidade, que eu não pensava assim lá atrás. Tá? Hoje eu compreendo. A pessoa que recebe um Bolsa Família hoje, 70% delas trabalham, cara. Então esse negócio de que quem recebe Bolsa Família é vagabundo, não, cara. A maioria trabalham. Uma função, um trabalho informal. Até para não perder. Mas esse cara já passou fome, essa mulher já passou fome a ver na vida. Aquilo é estabilidade, R$600 é a estabilidade da pessoa, mas o Bolsonaro é que deu R$600. Vocês lembram que quem ganhava aí Bolsa Família há bastante tempo ganhava R$100, R$90, era em média 190. O que o Bolsonaro fez? Triplicou o valor, no mínimo R$600. Durante a pandemia ele pagava em dobro para as mães solo, R$1.200 para as mães solo. Enfim, em função dessa renda básica, essa galera que já passou fome na vida não quer voltar a passar fome. Eles têm a memória do que é, do perrengue que é. Então, se ela, sei lá, tá ganhando a vida agora, recebe Bolsa Família, tá ganhando a vida aí vendendo suco de laranja no sinal de trânsito. Se ela, por acaso, sofre, sei lá, um acidente, não pode trabalhar, cara, ela não vai ter mais aquela renda dela principal. Vai voltar pro Bolsa Família. A gente tem que entender que essa pessoa não pode voltar àquela situação de miserabilidade que ela tinha antes de receber o Bolsa Família. O Estado tem que abraçar essa pessoa. Agora, por essa plataforma, essa pessoa vai poder ter acesso aos serviços públicos e vai ser mais ou menos assim, para simplificar. Vamos supor, a pessoa precisa de um curso de qualificação. Ela vai ter nessa plataforma e ela vai ganhar um cashback. Ela vai ganhar um incentivo dentro desse aplicativo. Ou você dando com o seu cartão de crédito. Quando você mais usa, você tem um cashback, né? Você usou o seu cartão. Você pode comprar determinado produto com os pontos que você fez. Você pode resgatar em forma de dinheiro dos pontos que você fez. Você pode pagar uma parte da sua fatura do cartão de crédito. Por que o pobre não pode ter isso na plataforma digital? Então vamos dar. Então se ele fez um curso de qualificação, toma aqui um cashback para você se estimular a fazer esse curso de qualificação. Se você recebe R$600 de Bolsa Família, você só gastou R$500 nesse mês, você economizou 100, o governo vai te dar mais 100, já que você economizou 100, toma aqui mais 100, para você começar a ter educação financeira. Até chegar um ponto lá no final, no perfil lá na frente, se você quer uma manicure que quer formalizar o seu próprio negócio e não sabe como, ela vai saber como fazer nessa plataforma e ela vai ter um microcrédito ali aprovado nessa plataforma a juro baixo para ela poder caminhar com as próprias pernas, para parar de depender do governo. Então, assim, eu estou muito rapidamente tentando explicar como é que seria isso, que não é difícil de fazer. Nós já fizemos alguns contatos sobre quanto seria
dar a internet de graça pelo menos para as pessoas que recebem ali os programas sociais, o BPC, o Bolsa Família. Cara, fica em torno ali de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Isso perto do orçamento que a gente tem trilionário é nada, cara. Perfeito. Esse programa de 5G que eu te falei que o Bolsonaro levava internet para as aldeias indígenas, foi o Elon Musk que deu internet a satélite para essa galera toda pro governo de graça, cara. Porque a gente botou em várias escolas públicas, em unidades públicas de saúde, em aldeias indígenas. Tem gente que quer fazer o bem e o Estado tá aqui para isso, para incluir essas pessoas. E é isso que a gente vai fazer. Por que o Lula fala? Quanto mais inteligente é o povo brasileiro, menos ele vota no PT. Cara, quem fala isso é ele. Ou seja, ele disse isso. não investe em educação, porque se as pessoas ficarem mais inteligentes, vão parar de votar no PT, cara. Olha, eu concordo que as pessoas ficando mais... Eu gosto disso que você falou aqui, não é pra puxar o saco, mas é legal, porque eu realmente acredito que a gente tem muitos problemas fundamentais na sociedade brasileira que só serão resolvidos a partir do momento que eles soltarem a mão do Estado, do governo, ou o Estado soltar a mão das pessoas. Então, ir trabalhar, mas soltar a mão não é abandonar, tá? É tipo, Sim. Irmão, vai lá trabalhar, vai lá viver tua vida, vou parar de atrapalhar você, vou te ajudar. Toma aqui, eu vou te educar. Educar a sociedade é o maior ato revolucionário do Estado. Você concluiu o seu ensino médio, tu vai ter um cashback aqui, né, pela plataforma do governo, que você vai ser remunerado por isso. E assim tem que ser. Por outro lado, eu vou ter que confessar, Flávio, desculpa. Não, fala aí. Mas é que eu duvido, meu irmão, vocês não gostam de educar o povo. Você tá enganado, cara. Você tá enganado. É por isso que eu assinei uma PEC para acabar com a reeleição para presidente da República, cara. Porque eu vou investir no que tiver que investir. Eu vou tomar a medida que tiver que tomar para libertar essa galera. Tá? Por exemplo, como é que eu vou implementar isso aqui? Qual que é o banco popular hoje, o banco que o pessoal mais recorre, principalmente quem tem a renda mais baixa? É a Caixa Econômica Federal, não é? Pode escrever. A Caixa Econômica Federal vai ser o Itaú da periferia ou o Itaú da favela no Rio de Janeiro. Por quê? Vai ser o banco que vai estar lá presente, o banco de luxo para essas pessoas saberem que é um banco que já implementa muitas políticas públicas, né? Foi por intermédio da Caixa, por exemplo, que a gente pagou o auxílio emergencial lá, né? Hoje o Bolsa Família, direto da conta do governo para a conta da pessoa física. A gente quebrou os intermediários, Igor. Como é que a pessoa conseguia se inscrever no BPC, por exemplo, antigamente? Tinha que ir lá no CRAS, na prefeitura, tinha que ir lá pedir para um vereadorzinho lá da cidade pequena, pô, vereador, bota meu nome aí, que é meu galho. Que já perdi um percentual no meio do caminho pro vereador, pro prefeito, já tinha taxa de não sei o quê. Agora, cara, foi direto do menos Brasília, mais Brasil. Foi direto para a conta da pessoa que antigamente era invisível. A gente colocou, a gente incluiu mais de 40 milhões de pessoas que eram invisíveis para o setor público, Igor. Como? As pessoas foram bancarizadas. Foi daí que veio o Pix. O Pix foi criado no governo Bolsonaro, logo para poder viabilizar, ali logo quando a gente começou a enfrentar a pandemia, logo depois, para viabilizar que as pessoas recebessem diretamente na conta. Então as pessoas se bancarizaram e criaram a chave Pix. E foi assim que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer o maior programa de distribuição de renda do mundo, cara. Do mundo. E hoje, o governo atual, e a gente precisou gastar 700 bilhões de reais para atender o povo todo durante a pandemia, para que não houvesse o caos, para que as pessoas não passassem fome, para garantir saúde para todo mundo, abrir UTI. Hoje, o Lula, sem pandemia, já está gastando mais do que isso, cara, para tentar se reeleger. Ele descontrolou as contas públicas. O Brasil, a gente pegou o Brasil aqui com a dívida PIB, uma relação de dívida PIB de 75%. Vê a pandemia, cara. A gente devolveu, passou o governo com essa relação de dívida PIB de 71%. O Lula já está chegando em 81% de novo. O que significa isso, cara? Significa que o Brasil está quebrado, o Brasil está ficando inábil, o Brasil pode ficar insolvente. É igual quem está em casa nos assistindo. Se você começa a dever muito dinheiro, você deve 80% da sua renda, cara, não vai sobrar nada para você comer. Você não vai conseguir pagar sua conta de água, sua conta de luz. Que é o que está acontecendo. 80% das famílias brasileiras endividadas. Por que acontece? Vamos tentar ser bem objetivo, Igor. Por que você que está me assistindo, você tem uma dívida e você não consegue pagar? Esses juros aí... Por causa dos juros altos, né? Por que o juro no Brasil está tão alto assim? Porque o governo gasta loucamente, de uma forma irresponsável. Aí você tem que subir a taxa de juros, né, para evitar que venha a inflação.
Como é que é a situação real do Brasil hoje? A inflação chegou, o governo está gastando pra caramba, a taxa de juros está lá em cima e a sua dívida ela é corrigida, atrelada ou com base nessa taxa Selic que hoje está na casa de 15%, cara. A sua dívida está impagável. Por que o agro hoje está passando dificuldade? Porque no governo do presidente Bolsonaro eles podiam pegar um financiamento a um juro baixinho. A taxa de juros no Brasil com o Bolsonaro chegou a ser abaixo de 2% ao ano, Igor. Hoje está 15% ao ano. Então as pessoas se endividaram, tinham condições de pagar, aí chegou a pandemia e tal, chegou o governo atual esse descontrole total. As dívidas foram sendo corrigidas por essa taxa altíssima. Então o governo Lula, ele enrolou todo mundo em dívida, cara. Aí ele vem com esse programa Mequetrefe aí dizendo que é desenrola. Um cara que faz 2 desenrola em 3 anos, irmão. Aquele cara que te enrolou, ele não vai te desenrolar. Ele vai te enrolar ainda mais. Vai precisar de outro desenrola. E a gente só vai conseguir ajudar essas pessoas que estão endividadas hoje, equilibrando as contas, reduzindo a taxa de juros, resgatando a credibilidade, a confiança dos investidores para que eles possam fazer investimentos aqui, gerar empregos que paguem bem para a pessoa se planejar e conseguir ser a dívida. Não vai ser fácil. Mas não tem mágica. É assim que a gente vai ter que fazer, dando o exemplo. Então, hoje o brasileiro, mais de 80% das famílias estão endividadas, não estão conseguindo pagar suas contas. Ô, Igor, você já entrou no iFood aí, cara? Direto, né? Eu peço iFood direto também. Se tu olhar aí, cara, o iFood oferece parcelar uma pizza em 6 vezes, cara. É porque tá geral no osso. Tá geral endividado. Um troço que tu vai consumir, porra, eu levo... O que é isso aí? Eu levo 10 minutos, depois eu vou falar aqui, eu levo 10 minutos pra consumir uma pizza. Né? Você de repente leva 5, né? Que tu... Eu sou mais, porra. Eu tenho amigos. Então, assim, uma coisa que você vai consumir na hora, você vai levar 6 meses pra quitar aquela dívida, cara. Porque as pessoas não estão conseguindo pagar. Então, a iFood tem que oferecer facilidade pra poder vender, senão não vende. Então, isso aqui, na verdade, eu tava esperando você começar a falar pra eu pescar quais são os produtos aqui pra comparar como é que era lá em 2019 com o presidente Bolsonaro o preço e quanto é que tá agora. Pô, mas aí também tu pegou o aniversário Guanabara, né, meu irmão? Aí vai ser preço baixo, é o nosso jeito, mercado, né? né? O mercado, pô, tem tudo no Guanabara. Salve pros amigos do Guanabara e pros amigos que vai lá no aniversário do Guanabara, especialmente pra vocês. Porque assim, você vê que aniversário do Guanabara, pô, toda semana tem aniversário, é impressionante. E é maluquice. A gente faz aniversário uma vez no ano, eles fazem toda semana. Aí, sei lá, vamos pegar uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa que tem nas duas. Ué, picanha acho que é uma boa, viu? Mas porque assim, os caras prometeram picanha pra nós aí, não sei se chegou, pra ser sincero. Ó, aqui a letra tá muito pequena, cara, mas vamos lá. Tem um café Pimpinela aqui, ó. Café Pimpinela, novembro de 19, governo do presidente Bolsonaro, já 1 ano de governo. R$ 7,98 café Pimpinela. Aí quanto é que tá agora com Lula? Pô, R$ 28,90. Porra. Cara, é vezes 3, irmão. É vezes 3. Eu não vou ter... A inflação dos produtos básicos aqui, ô Igor, não é essa inflação oficial que eles colocam aí pra... não. Mas assim, pra ser totalmente honesto, eu não sou especialista a ponto de dizer que uma coisa é por causa da outra. Eu sei que tem questão de safra, questão de não sei o quê, e aqui a gente entra, inclusive, num ponto que tu tocou, que tem a ver com o agro no Brasil, e o agro, uma das, sei lá, talvez um dos negócios mais importantes do Brasil, no fim das contas. E a gente teve também aí uma coisa que tu se envolveu pessoalmente, que foi o lance do tarifaço do Trump, né? Que lá no começo ele disse que ia tarifar pra cacete, aí volta atrás, aí tarifa de novo, aí tarifa uns troços, não tarifa outros, e agora ele tá falando que disse que viria uma nova tarifa, a ponto de tu ir lá nos Estados Unidos falar com os caras, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, inclusive, ver se eu entendi direito. Tu disse pro cara, pô, não tarifa agora não, tarifa depois? Foi? Não foi isso não, cara. Eu vou explicar. Tu tava falando pra me ajudar até eu conseguir achar a parada que eu não consegui achar ainda. Mas tá bom, a gente tem... Ó, daqui a pouco a gente vai ter tempo. Ó, olha, não foi nada disso. Olha só. O Lula cavou o pênalti com muita força, cara. Ele almejou essas tarifas aí a todo custo, né? Porque ele acha que ele, conseguindo a tarifa pro Brasil, ele tentou, conseguiu, ele conseguiria ter um efeito eleitoral a favor dele sobre isso, né? Porque lá atrás, né, quando o Eduardo nunca trabalhou para tarifar o Brasil, ele levava informações para o governo americano, né, pelos critérios dele, se fossem, lembra, botar uma Magnício, Alexandre de Moraes e tal.
Aí, cara, vejo que o Trump é um cara que ninguém tem controle sobre ele. É um cara que Perfeito. tem uma imprevisibilidade que é o senso comum. Perfeito. Aí ele foi, meteu a tarifa, aí a narrativa do governo foi o Eduardo botou tarifa no Brasil. Não foi uma mentira. O Eduardo nunca tentou impor tarifas aqui, trazer tarifa pro Brasil. De lá para cá, durante o governo Lula, foram mais de 62 vezes que o Lula ou xingou o Trump, ou falou, deu pancada nos Estados Unidos. Ele provocou o tempo inteiro para poder o Brasil ser tarifado. Aí o que eu fiz? Cara, eu tô vendo aqui que, tecnicamente, os caras vão meter mais uma tarifa de 25% no Brasil. Vou me inscrever, era uma audiência pública de um órgão lá, o chamado USTR, né, que é a Câmara de Comércio lá do Internacional dos Estados Unidos, que é aquela que ia preparar um parecer e falar pro Trump, ó, somos a favor de tarifar ou somos contra tarifar, pro Trump decidir. Uma audiência pública. Cara, eu me inscrevi. Foi lá falar. Fui lá falar, eu tinha 5 minutos para falar, apresentei uma defesa técnica grande, foram dezenas de páginas de defesa técnica, mas nos 5 minutos para falar, falei um pouquinho da parte técnica e falei um pouquinho da parte eleitoral. Porque o Trump, a gente tem que entender o que ele é sensível. Se ele é sensível ao Brasil, ele tá lá bravo com o Lula, que o Lula ataca os Estados Unidos toda hora, defende que o dólar deixe de ser a moeda padrão de comércio internacional. Se ele faz gesto pro Irã, manda o Alckmin pra posse lá do ditador do Irã. Se o Trump ataca Israel e defende os terroristas. Pô, esse é o Lula, a imagem do Lula perante o mundo. Então você acha que o Trump olha pra cá e enxerga um país que pode melhorar suas relações comerciais? Não, ele acha que tem um presidente da República que é anti-americano. E é verdade. Eu fui pra lá e falei o seguinte, olha, a gente vai ter eleição daqui a pouco. E o Brasil vai passar, a partir de janeiro de 27, a ter um presidente da República que vai sentar de igual para igual aqui, vamos negociar, vamos fazer os maiores acordos comerciais da nossa história. O Brasil tem segurança alimentar, tem segurança energética para oferecer ao mundo. Nós temos diversas coisas aqui que podem interessar os Estados Unidos e vice-versa. Vamos sentar e ver o que é melhor para o Brasil e para vocês, sem tarifa sobre a mesa. Espera só um pouquinho. Foi a minha tentativa de sensibilizar o cara. Ali, né? Então, assim, era a arma que eu tinha. Não foi por causa de eleição. Porque, assim, independente do resultado da eleição, cara, se eu conseguisse isso, ou eu ou o outro candidato... Vai ter que lidar. Vai ter que lidar. Tá? Então, assim, foi essa tentativa que eu fiz. Mas, assim, mais uma vez, o Trump já tem a decisão dele tomada, tomou a decisão de tarifar o Brasil. Hoje você vê como é que não tem nada a ver com Flávio Bolsonaro, Igor. Mês passado, a União Europeia tirou as proteínas, as carnes do Brasil da lista de comércio de possibilidade de exportação para a Europa. Porque o Brasil, aqui por incompetência do governo Lula, né, os produtos brasileiros não seguiram algum protocolo exigido lá pela União Europeia para que a carne do Brasil fosse exportada para lá. Cara, tirou as proteínas da lista de produtos que podem ser exportados para a União Europeia. Aí foi o Flávio Bolsonaro? Não, foi o Lula. O Brasil agora tem alguns dias. A China acabou de meter mais uma tarifa de 55% sobre as carnes brasileiras, quando ultrapassasse lá uma cota das carnes que são exportadas para a China. Tem uma cota lá, se não me engano, era 1.100.000 toneladas, ultrapassou isso, você paga, além dos 12%, já pagava normalmente de tarifa, mais ultrapassou 55. Essa cota mais 55%, 67% de tarifa na carne brasileira hoje sobre a China. É a culpa do Flávio Bolsonaro? Não, a culpa é do cara que é incompetente, que não sabe negociar, que não tá nem pro país. Quer ficar passeando com a Janja, viajando o mundo, hotel de luxo, né, tomando champanhe, comendo, né, caviar, sei lá como é que é. Só coisa de luxo que ele gosta de fazer com a Janja, né, viajando por aí. E não tá nem pro país, irmão. Então, assim, essa é a tarifa do Lula. É o PT, o partido das tarifas, é o partido dos taxadores. E eu falei pro Trump lá, quando eu tive pessoalmente, falei, Trump, as empresas brasileiras já são as mais taxadas do mundo. Tu não falou assim, tu falou em inglês. I speak in English, yeah. I told the Brazil do not deserve this. Boa, tá bom. Please help us. Foi, né? Então, assim, eu falei, cara, não, falei, presidente, não tem essa intimidade. Falei, presidente, as empresas são muito tarifadas, vai quebrar as empresas brasileiras, vai ser ruim para os Estados Unidos, porque os produtos vão chegar mais caros aqui, a população vai ficar chateada de ter que pagar mais caro pelos produtos aqui, vai aumentar a inflação nos Estados Unidos. Só que, cara, ele, enfim, eu falei disso, fui lá defender o Brasil contra as tarifas, isso antes desse evento que eu fui lá fazer defesa na audiência pública, né? E fui pedir para que ele classificasse PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas, já que o Lula tinha ido pedir o contrário.